A gente vai conhecer mais sobre os benefícios da dieta low carb. E essa dieta tá dando o que falar, tá muito na moda. Tem gente que não é especializada no assunto e que tem um blog que fala e que indica, mas nada melhor do que a gente ouvir quem sabe, quem estudou para isso. E hoje eu tô aqui com um médico muito querido, Dr. Renato Reis, especialista em medicina do esporte, ortopedista, coach integral sistêmico. Ele é o proprietário da clínica Equilibre. Ele veio do Rio de Janeiro e está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. O melhor de todos os seus atributos é que você é amigo da minha mãe. Ah! Não é isso? Neuda é uma pessoa queridíssima. Ela é queridíssima. Muito obrigada por estar aqui e atender o nosso convite, né? E assim, eu sei que você faz um trabalho muito sério e entende muito de todos os assuntos que envolvem o nosso corpo como um todo, né? Porque não dá pra gente separar parte por parte. Perfeito. Mas agora, pra gente falar dessa dieta, dessa alimentação low carb. Fantástico a sua deixa, Cláudia. A questão de entender que um médico ele tem que ver o paciente como um todo, de forma sistêmica, de forma holística, é fundamental. A gente fragmentou muito a medicina em especialidades. E a gente encaminha para um cardio, encaminha para um endócrino, enquanto esse paciente ele quer ser visto. E a alimentação low carb, ela entrou comigo de 3, 4 anos para cá, porque ela não entra como uma dieta, pura e simplesmente, uma coisa da moda. Ela está embasada em muita ciência, respaldada, ou seja, ela é uma intervenção terapêutica, ela é uma prática terapêutica que todo profissional de saúde, médico, nutricionista, preparador físico, tem que começar a se debruçar sobre ela, estudar e ver os mecanismos. Eu gosto muito do termo ciência low carb, porque ela é embasada em ciência, em respaldo técnico. Porque quando um profissional orienta seu paciente, ele tem que estar dando respaldo científico, numa boa prática, no entendimento do que esse paciente precisa. E hoje a nossa sociedade, ela tem que ser entendida o seguinte: a gente vive a geração mais doente da história da humanidade, onde os índices estatísticos de obesidade, sobrepeso, diabetes, hipertensão e todas as outras mazelas que associam o infarto, o derrame, doenças neurodegenerativas estão associadas. E o que mais nos assusta, e a ideia hoje aqui é levar paz, tranquilidade para o seu ouvinte, para quem está nos assistindo, é que com medidas simples, humanas, baseado em ciência, você consegue reverter esse quadro. Principalmente a obesidade, que é hoje, as crianças hoje já estão sofrendo. Existe índice de cirurgia bariátrica em adolescentes em crescimento. Há um tempo atrás a gente ficava impressionado com os americanos, que eram obesos, hoje a gente está ali, ó. Exatamente, a gente para. Doutor, low carb significa baixo carbo. O que é isso? Boa pergunta. Low carb não é no carb, baixo carboidrato. Por que eu falei antes que a intervenção low carb é interessante? Ela é tida como um manejo desse paciente. Se eu tenho um paciente em obesidade ou diabético, esse paciente ele pede para um low carb. Por quê? Você vai dar um baixo carboidrato, uma alimentação do macronutriente carboidrato você vai reduzir ao mínimo. E principalmente afastar da rotina desse paciente o carboidrato processado. Tá, você fala assim que a base, como é que você falou que o alimento mais importante? Você usou um termo agora? O macronutriente. Macronutriente. Eu lembrei agora daquela pirâmide. Antigamente a gente tinha uma pirâmide que ficava aqui embaixo um montão de carboidrato. Muito bom você ter lembrado. Aí vai subindo e fica lá em cima um pouquinho de óleo. E olha o que tinha na base dessa pirâmide. 60% de ingestão de carboidrato. Isso veio dos anos 70 para cá. Não deu certo. Isso foi uma pirâmide, eu diria, maldita. Sem nenhum respaldo científico. Hoje, a nutrição, a parte médica já está tendo que rever. Saiu um estudo há pouco tempo, o Instituto Puri, que avaliou 18 países dos 5 continentes. Um N de mostruário de paciente de 153 mil pessoas, avaliando a alimentação low carb e alimentação boa em gordura e proteínas. Conclusão do estudo, temos que rever todas as diretrizes nutricionais do mundo. Olha que coisa séria. E é isso que assim, para quem não sabe o que é carboidrato, rapidinho, lembrando então dessa pirâmide que todo mundo come bastante já desde a hora que acorda, tem lá pão. O pão integral ou não, você está comendo açúcar. Tanto faz. Os biscoitos, todos os derivados do trigo. O trigo, macarrão. O macarrão, o pão, o biscoito, o croissant, todos esses derivados do trigo, porque eles têm uma proteína lá, uma aminopectina A, que é mais glicêmico
que o próprio açúcar. Tem gente que fala assim, não, Cláudia, de manhã é só 2 bolachinhas, água e sal. Aí a minha mãe fala assim, não existe bolacha de água e sal. Se misturar água com sal, vira água salgada. E não um biscoito, né? Exatamente. Aquilo aí é farinha. E a gente tem muito, a nossa cultura cresceu muito com medo do sal. E o sal é amigo. O sal não é o vilão. O açúcar é o grande vilão do hipertenso, principalmente do diabético. E a farinha vira açúcar. Vira açúcar. Você pensa bem, tem muito diabético nos assistindo hoje no Brasil inteiro que toma suas medicações e tem na prescrição dele pão integral, porque ele acha que aquele pão integral, a palavra integral santificou o alimento. Mentira, ele está ingerindo açúcar. 30, 40 minutos depois daquele metabolismo, a glicemia dele sobe. E aí vem toda a cascata metabólica, a insulina dele, que é um hormônio poderoso, estoca gordura. Esse paciente vai paulatinamente, ano a ano, ganhando peso e criando um processo que a gente chama, aqui não vai dar para desenvolver, mas resistência à insulina. Quanto mais insulina, mais estoque de gordura, mais lipogênese, ou seja, é um hormônio engordante que a gente chama, né? Ou seja, tudo fruto de uma alimentação, principalmente em carboidratos processados, os farináceos e o açúcar. Então a gente tem que mudar tudo isso. Agora, assim, para a nossa telespectadora entender melhor, a gente podia dar uns exemplos. Como é que é fazer uma dieta low carb? Porque tá todo mundo acostumado com o pão com manteiga, né? Às vezes o pão com a bolacha, com café com leite e açúcar. Por exemplo, o paciente, vou pegar como exemplo um paciente que está em obesidade. Ele precisa ali estar com IMC de 35, 32, ou seja, é um grande obeso. Ele tem que reduzir carboidrato. Mas só que o que as dietas antigas faziam, as dietas hipocalóricas? Vão baixar as calorias. Esqueçam a contagem de calorias. Isso foi um grande erro. O que esses pacientes obesos faziam? Eu tenho que diminuir a ingesta calórica. A fórmula era essa, eu tenho que fazer um déficit calórico, diminuir, comer menos e provocar um gasto energético, fazer mais exercício para emagrecer. Essa é uma fórmula que emagrece, mas parcialmente. Logo, logo ele não resiste porque ele está fraco, porque ele come pouco. E quando você tira o açúcar processado e você preenche, aí sim, com um bom padrão de gorduras essenciais, proteínas essenciais dos alimentos, verduras, legumes, vitaminas, quando seja comida de verdade, comida sem rótulo. E dá para fazer isso já no café da manhã, na primeira refeição? Um ovinho com alho poró, um ovinho com bacon, um café power com óleo de coco, um café com creme de leite. O que a gente precisa começar a ouvir, e daqui para frente, muito, isso já vai ser desmistificado. A gente não tem que ter medo da gordura boa. A gordura não te engorda. Ela não vai intervir no seu principal hormônio, que é a insulina. A gordura boa, a gente pode... boa. As nozes... As nozes, o ovo, a gema do ovo, a carne... Abacate, azeite, o coco. O coco, por exemplo, dos alimentos que a gente encontra na natureza, de origem vegetal, é o que mais tem concentração de gordura saturada. Muita gente tem medo do bacon, medo do abacate, mas o coco em si, ele tem gordura saturada elevada. E essa gordura... Peraí, então a gente come coco ou não come coco? Pode comer o coco, é gordura. A gordura faz parte de uma boa alimentação. Esse que é o ponto. Comida de verdade. Esse paciente que está obeso, se eu ofereço para ele boas gorduras, proteínas, verduras, reposições, legumes, verduras, saladas... Eu queria, na volta, eu tenho que fazer um intervalo. Você, pela sua experiência, acha que alguém que está viciado em comer lasanha, nhoque, pão, biscoito, consegue se adaptar e ter prazer na alimentação e ter energia e se livrar desse vício? Responde já, tá bom? Ótimo. Porque eu sei que tem gente assistindo o programa agora pensando, eu quero emagrecer, eu quero ser saudável, eu quero ficar bem, mas ai, meu nhoque, ai, minha lasanha, ai, minhas bolachas... Então, é pra você, já ele responde, tá? Deixa eu voltar aqui, a gente tá conversando com o Dr. Renato, especialista em saúde integral, em medicina do esporte. Eu deixei uma pergunta, né, pensando nas minhas amigas em casa, nos meus amigos que são viciados, porque tem isso, né? A pessoa fala, não sei comer sem o arroz, feijão, macarrão, etc. Maravilha essa pergunta, porque é a dúvida que gera. Eu vou tirar o meu carboidrato e vou ficar fraco? Esse é um grande erro. Por quê? Convencionou-se entender que o carboidrato é fonte de energia. A gente vê o maratonista, o cara que vai correr, ele come um pratão de macarrão na noite anterior para ele carboidratar, para gerar energia. Só que eu tenho que dizer o seguinte, o organismo queima primeiro esse carboidrato, esse açúcar, porque ele é tóxico.
Quando a gente cetoadapta esse organismo, esse que é o entendimento, quando eu pego o paciente no acompanhamento e começo a tirar o açúcar e preencher com boa gordura, proteínas, verduras, e nessa primeira fase, se ele quer perder muito peso, low carb total, baixo carboidrato, esse corpo a gente chama do termo cetoadapta. Cetoadaptação, eu vou passar a queimar gordura em detrimento de carboidrato e açúcar. Você falou ceto, me lembrei da dieta cetogênica, a gente já recebeu aqui um nutrólogo que falou sobre ela algumas vezes, e é a dieta que prioriza a gordura boa e a proteína, né? Isso, mas é sem nada de carboidrato. A low carb já tem um pouquinho de carboidrato? Exatamente. Qual é ele? A dieta cetogênica, ela é um low carb mais rigoroso, de 30 a 40 gramas de carboidrato por dia. Ele entra em cetogênica, que também é uma outra manipulação terapêutica que a gente pode ter para alguns pacientes. Tem gente que vive em cetogênica. Mas aqui no low carb, na primeira pergunta, quando esse paciente começa a trocar o carboidrato e o açúcar pela gordura e proteínas, ele passa 2, 3 semanas cetoadaptando. O que esse corpo faz? Ele desincha. Ele perde água e sódio pela urina. Isso é bom, é o teu corpo despressurizando. Porque a base das doenças hoje modernas do nosso mundo, a gente poderia enumerar obesidade, hipertensão, diabetes, câncer e dezenas de outras, é inflamação crônica. Esse corpo vai desinflamando, isso é bom. E para ele não ter um processo de fraqueza nessas 3 primeiras semanas, hidratação forte, vigorosa e o salzinho na comida. Ele passa por essas 3 semanas e depois da 3ª semana, primeiro mês, ele começa a queimar gordura, ou seja, emagrece, a saciedade aumenta. Doutor, estou sentindo menos fome, minha energia melhorou, meu sono está mais reparador. Minha clareza mental, isso é relato dos pacientes. Eu fiz um mesinho de dieta cetogênica, acabei parando no meio, mas eu senti muito isso da clareza mental. É isso. A gente fica inteligente, é incrível. Por quê? A gordura, quando degrada em ácido graxo, cetonas, você está dando o melhor combustível, de melhor octanagem para o teu cérebro. Olha, gente. Os seus axônios dependem de boas cetonas, que vêm da gordura. Mas aí que vai, né? Aí vem aquele maldito doce, aquele macarrão e te fala, vem, come. A gente está viciado nisso. Você vai fazer o balanço. Em que momento que eu tô? Tô obeso. Estou hipertenso, sou um paciente de síndrome metabólica, que é um paciente grave, tem todos os marcadores, insulina alta, gordura abdominal, HDL baixo, todos os critérios. Eu tenho que intervir nisso. Você tem que pensar entre aquela sobremesa e a minha saúde. Ah lá, tá vendo só? É. Agora, quem tá tudo em ordem, de vez em quando pode dar uma escorregada? Boa, eu atingi meu objetivo. Tô bem, tô com energia boa, todo mundo quer clareza mental, dormir bem, libido lá em cima, quer uma vida saudável. Qual o problema de no sábado comer um pudim, comer um brigadeiro? Mas isso tem que ser pontual, não pode ser a rotina do dia a dia. Olha, tá chovendo de pergunta. Não dá pra vocês morarem aqui em São Paulo, não? Pra vocês Ponte virem aérea é sempre? curta, ponte aérea é rápida. Gente, tem muita pergunta, a turma tá amando aqui. Coisa Peraí, boa. deixa eu só chegar aqui na pergunta que eu quero fazer. Tem muitas, eu já me perdi um pouco. A Gláucia fala, eu tenho muita dificuldade em seguir a dieta low carb, porque não consigo comer ovo. Fiz inúmeras tentativas, mas quando sinto o cheiro do ovo, eu não consigo comer. Algo que eu posso substituir, porque quase tudo na low carb usa ovo. Sem dúvida. O ovo não é a base, é mais um alimento poderoso que a gente tem. Ela vai fazer um iogurte gordo, integral, um kefir com abacate. Ela vai fazer um café com óleo de coco. Opções tem na natureza. É problema que as pessoas acham que quando tira o pãozinho com manteiga, com café com leite, a vida acaba. Mas quando ela comia só pãozinho com manteiga todo dia, ela não achava que ela era monótona. E quando a gente fala comer ovo todo dia, fala isso é muito restrito. E não é. A gente vai encontrar. Pode comer queijo? O queijo, o laticínio, está liberado nessa. Né? Tá vendo? Quanto mais curado, mais gordo esse queijo, mais saciante. Ó, a Poliana, ela é de Bezerros, lá no Pernambuco. Só pra lembrar, você já até falou, mas a dieta é só pra emagrecer? Não. Posso encontrar um paciente magro no seu peso ideal que a saúde dele vai ser promovida. Porque também é outro ponto. Não é porque você está no peso ideal que você não tem uma síndrome metabólica. Não, e não é porque tá no peso ideal que pode bagunçar o Exato. coreto e prejudicar o teu Tem corpo. muito o funcionamento magrinho dele. nesse momento com a gordura no fígado em excesso. Tudo que a gente ouviu até agora é que mudou. Existem estudos científicos que comprovam que a gente estava fazendo errado. Vamos fazer isso aí. certo, né? Quer ver uma pergunta legal aqui, ó? Gostaria de saber se quem tem gordura no fígado pode fazer a low carb.
carb? É para ele essa dieta. Ah, é? Porque essa gordura no fígado, a fonte está lá no suco de laranja, que é pura frutose. A frutose é um açúcar que só pode ser metabolizado num lugar, no fígado. Quando eu tomo um copo de suco de laranja, nenhuma célula metaboliza aquela frutose. Agora, o meu fígado, ele é inundado. Ou seja, gera, eu sei, confusão. É gordura no fígado, vem do suco de laranja, da cerveja, do pão, do açúcar, da sacarose, que é glicose e frutose. Essa frutose é tóxica para esse fígado. Quando ela diminuir essa ingesta de açúcar processado, ela vai comer ovo, a carne, os ovos, essa gordura no fígado vai limpando. Doutor, a dieta low carb, a gente usa um pouquinho de carboidrato, mas qual é esse carboidrato? Um pouquinho do carboidrato vai vindo das verduras, dos legumes, que tem carboidrato saudável, o brócolis vai ter, a cenoura vai ter. É esse carboidrato? É esse carboidrato natural. Depois que eu atingir meu peso, pode vir uma pergunta assim, atingir meu peso, eu estou voando baixo. A gente pode reintroduzir uma mandioca, carboidrato natural da natureza, que é rico em fibra, não vai fazer um pico glicêmico tão alto como o pão, quanto o macarrão, ou seja, comida de verdade. Comida Ai, sem gente, óleo. vamos juntos? Eu agora tô animada com isso é um estilo de vida, pelo que eu tô entendendo. Muito bom. É vamos estilo de juntos vida. nessa? Exatamente. Vai ser bem legal. Vida. Ó, a Ana Silva, ela é de Uberlândia, ela diz, tenho 55 anos, 70 quilos e preciso perder 10 quilos, mas eu não consigo, tô fazendo academia, já fui nutricionista. Vamos junto na dieta low carb? Esse é o ponto. Com todas as Ninguém dicas. aqui está falando em fórmula mágica. Um paciente é um sistema complexo. Eu não posso só falar. A alimentação é o grande pilar desse processo. É o primeiro pilar. Renato, você não está indicando exercício para ele? Nessa fase, não. Ah, é? Muitas das vezes, o grande obeso, como é que eu vou fazer um paciente obeso correr, pular? E os estudos me embasam. Esse exercício não tem poder para emagrecer esse paciente. É o meu organismo, através dos meus hormônios. Os meus hormônios têm um grande poder, quando está otimizado, de me emagrecer. O que acontece com esse paciente 3 meses depois? Doutor, menos 10, menos 15 quilos, eu estou outro, eu estou com energia. Aí que é a hora de entrar com um bom exercício, que vai potencializar. Porque não tem ninguém falando mal do exercício. O exercício é vital para uma longevidade saudável e tem que ser associado. Por isso, o acompanhamento tem que ter feito. Muito bem. Próxima pergunta, a Fabiana. Ela fala, estou fazendo a dieta low carb e fazendo jejum intermitente. O que eu devo comer para quebrar esse jejum com o objetivo de emagrecer? Então, ela não tem que comer pão, doce. Ela vai comer, por exemplo, um caldo de ossos, por exemplo, é uma grande... quebrador de caldo de ossos? Caldo de ossos. Ossos, você pega ossos, ali 1 quilo de ossos de animal, bota lá para refogar com 1 litro d'água, um salzinho, cebola, verduras, legumes, especiarias. Aquele caldo, o tutano do osso, é riquíssimo em gorduras essenciais, vitaminas. É um excelente aliado para uma bebida pós-jejum. Porque no pós-jejum é melhor beber do que comer? Repor uma bebida isotônica. Veja bem, quem ligou né? a televisão agora não está falando que é para beber nada alcoólico, né? Tomar um líquido, ingerir um água líquido. de coco, uma bebida, uma limonada. Vai melhor, para quebrar o jejum. Exatamente. Ok. A Cristiana, ela é de Viana, no Espírito Santo. Como saber qual tubérculo é ou não low carb? Responde daqui a pouco. Agora. A gente vai fazer aqui um ano novo com mente nova e corpo novo. E saúde total. Né? Vamos tirar da lista aquela coisa, todo ano tá lá, vou emagrecer esse ano. Ano que vem você não vai precisar mais emagrecer, você já vai viver magro. Não é isso? Nossa, todo ano não tá na listinha lá, vou Tá. emagrecer, vou fazer uma grande viagem, vou comprar uma casa e tá lá, emagrecer tá lá. Acabar com isso. Bom, Hoje eu é deixei uma pergunta. Qual que é o tubérculo que a gente pode considerar low carb? Foi quando eu falei, quando você atingir o teu objetivo, cada um tem o seu, você pode comer, voltar sua mandioca, sua batata baroa, sua banana da terra. Quando atingir o objetivo. O objetivo, aí então, você enquanto não atingir, o carboidrato é do brócolis. Do brócolis, da cenoura. A própria carne, o ovo tem carboidrato mínimo, mas tem carboidrato. Por isso que não é sem carboidrato, não é no carb. Ok. Eu queria voltar numa pergunta da nutricionista que falou que já fez de tudo, mas não conseguiu perder mais 10 quilos. A alimentação é um pilar e eu queria deixar claro, investigue a sua tireoide. Esse é um ponto, é um gargalo que a gente vê na clínica, na prática. A glândula tireoide é uma glândula fundamental no processo do metabolismo do meu corpo. E o que a gente pega hoje muito é paciente com hipotireoidismo, subclínicos, mal diagnosticado, arrastando. Clínica dele, eu acordo cansado, doutor, sem energia, eu dormi bem, mas eu tô arrastado, eu não tinha isso. Estou ganhando peso com facilidade. O que eu faço para perder? Já fiz de tudo. E a glândula tireoide, TSH, o T4 livre, o T3, tem que ser visto e otimizado esses hormônios. Perfeito. Pra essa luta. Ó, aqui a Stecovelo, ela fala, adoro o seu programa. Gostaria de saber se na dieta low carb posso comer fruta. Se sim, quais e que horas? Bacana, ótimo. De novo, individualizando, eu preciso perder muito peso. A fruta nessa hora, ela fica de fora.
Depois ela vai entrar com uma sobremesa. Comer fruta é totalmente diferente de comer e tomar suco. Para fazer um suco de laranja, eu moí ali, só bebi a frutose, só botei o veneno no meu fígado. A natureza fez o veneno, que é o suco, a frutose, mas fez o antídoto, a fibra. Se eu como aquela laranja com um bagaço, eu tenho um índice glicêmico mais lento. Ou seja, de novo, atingir meu peso, estou bem, coma a sua laranjinha, coma a laranja e o bagaço na sobremesa, a sua maçã no lanche da tarde. De novo, estou precisando perder peso, estou diabético, a fruta nesse momento a gente sai. Tirando a limonada, que é o suco que está liberado. Limonada pode, abacate limonada, também. Abacate pode, o coco pode, o morango pode. Kiwi pode? Kiwi pode. Ok. Bom, já tem aí uma lista de frutas se você precisar emagrecer, mas depois entendeu, né? E é para comer fruta, a fruta é para comer. Exatamente, essa é a dica. A Carmo Andresa, ela fala assim, sou magra, mas a barriga não acaba. O que devo fazer? Eu faço exercício 3 vezes por semana. Boa. O que acontece? Como é que eu queimo gordura localizada? Queimando gordura generalizada. Ponto. E a alimentação vai fazer isso porque eu, de novo, vou intervir na minha parte hormonal. Eu vou otimizar o meu organismo, o seu, de cada um aqui, otimizando o quê? Meus hormônios. E a insulina é o grande mediador disso. Quando ela começar a fazer um low carb bem acompanhado, ela vai ver que essa barriguinha, esse inchaçozinho que ela tem, vai diminuir. Bom, Ana de Taubaté que perguntou no meu Instagram, também já foi respondida a sua pergunta, porque era em relação à fruta, vale para você também. Qual alimento ideal para o café da manhã de um diabético? É a Ju que está perguntando. Não ser carboidrato. Não ser processado. Carboidrato. Não ser pãozinho, não ser biscoitinho integral, pãozinho integral, é um grande engano. Esse diabético que tem intolerância ao açúcar, não pode comer açúcar. Não tem que comer pão integral. Mas pode tomar um café com um pouco de óleo de coco? Com óleo de coco, com uma manteiguinha aqui, pode botar uma colherzinha de chá de manteiguinha aqui, que você vai ver que você vai estar nutrido, não vai sentir fome, vai ter energia e com o passar das 3 primeiras semanas da certa adaptação, a sua glicemia vai oscilar menos. O paciente diabetes tipo 1 que toma insulina, a gente vai reduzir essa insulina, ou seja, vai ter menos pico de hipoglicemia, todos os benefícios. Mas, de novo, tem que ser acompanhado, tem que tomar a medicação certa e o seu médico fazia todas as orientações. Legal. Entendeu? A Vera está perguntando, na dieta do low carb, qual é a carne que eu posso comer? Qualquer carne, de origem animal. Carne de boi, de peixe, o frango, a pele do frango, o salmão, todas as carnes que a natureza oferece. Ok. A Simone responde, até o carboidrato dos alimentos como batata, mandioca e outras raízes são ruins? Não tem nada ruim, tem o seu tempo. Então, eu preciso perder peso, esse carboidrato, essa mandioca vai fazer um índice glicêmico alto, minha insulina vai estocar e eu vou ter um platô. Eu vou parar de emagrecer. Então, nessa fase, fica fora. A Juliane, de Araucária, ela quer saber, aveia e adoçante stevia podem ser usados na low carb? Eu gosto mais do stevia, do xilitol e eritritol também. São adoçantes naturais, de baixa caloria, que eu uso para descontinuar o açúcar. E ela ainda fala, quero o famoso tanquinho, o low carb pode me ajudar? Sem dúvida nenhuma, você vai queimar gordura, que eu falei localizada, para queimar gordura localizada, tem que queimar gordura generalizada e depois sim, o shape no exercício, um exercício bem orientado, uma hipertrofia. Ó, uma pergunta em relação a quem está obeso mesmo, tá? A Silvia, ela fala, tô com 51 anos, 128 quilos, ia fazer a redução de estômago, mas eu estou com muito medo. Eu posso fazer essa dieta? Eu tenho diabetes, pressão alta, problema de circulação. Por favor, me ajude. Ela é toda pra você. Qual é o nome dela? Silvia. Silvia, vamos lá. Eu vou te acompanhar pela televisão aqui, mas é poderoso, a notícia é boa. A minha alegria de estar aqui no seu programa hoje, Cláudia, é porque eu sempre tenho essa vontade. Eu não aguento mais falar só para um paciente. Eu quero falar para o mundo. Dá vontade de ir para Rede Nacional, meia hora aqui comigo, gente, vem cá. E é o caso dela. O seu organismo vai otimizar. É com 1 mês, 2, 3 meses, você vai ver 10, 15, 20, 30 quilos ser derretido. Deixa o teu organismo fazer isso, que você vai ver que você vai emagrecer. E a cirurgia bariátrica, que tem indicação, mas o que está acontecendo hoje? Banalizou. Você vê pacientes hoje engordando para fazer cirurgia. Isso é um erro. Tem que ser denunciado. Não pode. A cirurgia bariátrica tem seu valor, mas não pode ser o que está acontecendo. Essa paciente não fez, ela já fez de tudo, mas possivelmente tudo errado. Ou seja, está faltando ciência, acompanhamento, ciência low carb, otimização do exercício, toda uma otimização desse organismo. E ela vai ver. Isso aqui não é oba-oba, isso é sério. Meu comprometimento como médico é com saúde.
não é com a doença. E isso intervém na vida dela. Muito bem. Força aí, viu? Força. A Lilian, ela é de Manga, em Minas Gerais. Cláudia, pede para ele falar um pouco a respeito da gordura do porco. É uma boa gordura? É maravilhosa. O bacon é aliado. O bacon é gordura saturada boa, insaturada. E ela pergunta da manteiga de garrafa. Manteiga de garrafa. Bom também? Manteiga. A manteiga passa a ser seu óleo. Qual a gordura que é ruim? As gorduras de origem vegetal. Na sua casa agora, e quem está aqui ouvindo, gordura de origem vegetal, óleo de girassol, canola, isso tudo é gordura hidrogenada, é gordura inflamatória, ômega 6. Isso tem que ficar fora, isso oxida com uma facilidade absurda. E qual a gordura boa para as frituras? A famosa e antiga banha de porco. Ela está perguntando, óleo de outra coco, aqui, manteiga. Outra está perguntando, a Ivanilde de Viamão, se pode fritar o ovo no óleo de coco. No óleo de coco, na sua manteiguinha, manteiga é leite, manteiga é vida, no óleo de coco, no banha de porco ou no azeite. Na manteiga a gente pode fritar, mesmo que seja manteiga normal da padaria? Manteiga normal, tira uma colherzinha ali, ghee. derreteu, exatamente. Vai. Pode ser manteiga normal. Perfeito. Ok. A Margarete de Araraquara, ela diz, eu tenho colesterol alto, eu posso fazer essa dieta? É pra você também. Ah lá, gente! E outra coisa, eu fiz um vídeo no meu Instagram que vai falar sobre o colesterol. Você tem medo do seu colesterol? Aí eu respondo assim, eu sei que você tá, mas não tenha medo do colesterol, porque os estudos também respaldam. Na década de 70, a teoria lipídica foi embasada, a teoria de que cuidado com a gordura de origem animal, ela é perigosa para o seu coração. Isso foi um grande erro, sem ciência nenhuma. Por quê? A gordura saturada não está relacionada à doença cardíaca. Ou seja, quando eu passo a alimentar com boa alimentação, a base do infarto, por exemplo, é inflamação. Não é obstrução. Eu vou comer gordura e vou obstruir minha artéria. Errado. Quem ainda estiver falando isso, está equivocado. Pode mudar, vai reler, vai ler artigos, vai ver um ensaio clínico randomizado. E vamos mudar esse curso da saúde pública do nosso país e de quem tiver pela frente. Bom, tem tanta pergunta, gente. Olha, a Iranilda, ela é de Garanhuns, ela fala, boa tarde, Cláudia, eu tenho gastrite, toda vez que eu começo a fazer uma dieta, começa a dor da gastrite também. Eu queria saber se os alimentos que provocam essa dor, se são os alimentos que provocam essa dor e quer saber se ela pode fazer essa dieta. O que acontece? Parece que agora o low carb vai vir para resolver tudo, tá? Mas não é essa mensagem que eu quero passar. Mas qual é a observação que a gente vem? Quando esse paciente cetoadapta, no primeiro mês, no segundo, no terceiro, já perdi 15 quilos, estou com energia boa, muitos sintomas, além da perda de peso, vêm. Como? Diminuiu minhas dores de cabeça, doutor, está 3 meses que eu não tenho dor de cabeça. Aquele analgésico que eu tomo todo dia, não estou tomando mais, estou acordando melhor. As minhas dores articulares e a azia, queimação, refluxo, é uma observação clínica, não tem ainda um respaldo científico que me embase. Mas é generalizada a melhora clínica. A minha azia melhorou, meu estômago está mais tranquilo. O que é isso? É a fermentação diminuída que o açúcar provoca. Ai, sensacional. Volta rápido, tá bom? Olha, a minha mãe falou aqui parabéns pra você pela entrevista, mas assim, todos os telespectadores estão te parabenizando. Parabéns para todo E depois mundo. eu vou te pedir para entrar no meu Instagram, porque tem muitas perguntas lá. Se você puder responder ali mesmo, Mó carinho, eu te agradeço eu vou responder também. e responder a todos da melhor maneira. Espero ter deixado uma mensagem boa. A mensagem é positiva, é de paz, de calma. Não fique com medo com essa estatística de crescimento de doença. Essa é a mensagem do dia de hoje. Acalme e vamos procurar um profissional que entenda desse processo para mudar o curso da saúde, da sua vida, depois da sua família. Você é um agente que impacta a nossa sociedade, cada um. Verdade. O doutor Renato, ele está lá no Rio de Janeiro, a clínica Equilibre, ela fica no Recreio dos Bandeirantes. Então, quem está ali naquela região, mesmo que esteja longe, você vai lá uma vez por mês, já resolve o problema. Com certeza. Né? Mas vale a pena. É www.clinicaequilibre.com e siga o doutor Renato lá no Instagram, que é o dr.renatoreis. dr.renatoreis. Ele tá muito novinho ainda, mas ele tá aumentando o Instagram agora. Mas tá ótimo. Não tem problema que tá novinho, a gente vai acompanhar e vai aprender muito contigo. Prazer demais, Cláudia. Que agradeço, tudo de bom. Beijo pra tua família linda. Seu programa é maravilhoso. Obrigada. Ainda trouxe a esposa linda, a filhinha. Como é que ela chama, pequena? Clara. Lara? A Clara. A Clara. A Clarinha tá aí. Clarinha Fernanda. Tá na retaguarda aí. Lindas. Um beijo pra vocês também.